Shalom, paz do Senhor Jesus, amém? Espero que vocês estejam bem. Você esteja aflito, que a paz do Senhor Jesus encontre seu coração e te enche de paz, te enche de esperança, pois dias melhores virão e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam a Deus. Nós iremos iniciar mais um culto ao Senhor. Que você possa aproveitar essa oportunidade e entregar o seu melhor louvor, entregar a sua melhor adoração. Que você possa se render e se entregar a Jesus de todo o seu coração, de sinceridade em sinceridade, dia após dia. Que o Senhor possa olhar para a sua vida e possa encontrar em você um verdadeiro adorador, alguém que o adora, alguém que o busca em espírito e em verdade, alguém que entende que apesar das dificuldades, apesar das distâncias, apesar das situações adversas que nós estamos vivendo, Jesus está conosco e Ele jamais vai nos abandonar. Que você possa fechar os teus olhos, vamos orar a Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos prostramos, nos rendemos em adoração a Ti. Nós reconhecemos a Tua soberania, Deus. Nós reconhecemos o Teu domínio. Nós sabemos que todas as coisas estão na Sua mão. Nós sabemos, Senhor, que o domínio está na Sua mão, que as coisas dependem apenas de uma palavra Tua. Senhor, nós Te amamos e Te adoramos. Nós queremos, Senhor, aprender em como tocar o Teu coração, Senhor, aprender em como entregar uma adoração de maneira verdadeira, adoração ao qual o Senhor aprova, uma adoração ao qual o Senhor, meu Pai, tem prazer. Que o Senhor possa olhar para nós, e o Senhor possa achar graça, que nós possamos, meu Pai, estar se apresentando diante da Tua presença, e apesar das nossas falhas, o Senhor possa estar nos aceitando, e o Senhor possa estar nos enchendo com a Tua glória. Espírito Santo, nós Te agradecemos, porque o Senhor está conosco dia a dia, nos ensinando, nos mostrando o caminho, nos orientando para que nós possamos errar menos. Muito obrigado, porque o Senhor nunca nos abandona, porque o Senhor sempre está conosco. Senhor, que o Senhor possa estar recebendo os nossos louvores, que o Senhor possa estar tocando os nossos corações com a Tua palavra. Senhor, nós queremos estar conectados contigo, nós queremos estar alinhados com os Teus planos, Jesus. Nós queremos, meu Pai, juntamente, meu Pai, com os anjos, Te adorar. Nós queremos, Senhor, que o Senhor possa estar olhando para nós e possa estar vendo, meu Pai, corações sinceros, pessoas que estão dispostas a abrir mão de suas vidas por amor de Ti. Senhor, nós Te adoramos, e seja feita a Tua glória, seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas e sobre toda a humanidade, em nome de Jesus. Amém. Essa canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, eu sou Teu, eu sou Teu. Essa canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor,
minha vida, tu és Senhor. Eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu, eu sou teu. E santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu, eu sou teu. E santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti.
faz mudar o mundo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O seu perdão é completo, seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, paz do Senhor, amém, amados. Glória a Deus, o Senhor é bom
Amém? Nós somos casa do Senhor, nós somos morada do Espírito Santo, e o Senhor é tremendo, amém? Glória a Deus, o Senhor preparou esse momento para nós adorarmos a Ele, para ouvir a palavra dEle, que nós possamos ouvir a voz do Senhor nessa noite, amém? O Senhor é bom e Ele tem algo para falar conosco, então vamos estar atentos à voz do Senhor, amém? Queridos, eu gostaria de orar com você, se você puder fechar os seus olhos aí, para nós orarmos, amém? Feche seus olhos. Deus, no nome de Jesus, eu queria te agradecer, Senhor, por esse momento de adoração. Eu gostaria de agradecer, Senhor, pela sua bondade. Eu gostaria de agradecer ao Senhor pela tua misericórdia, Pai. Eu oro e eu peço para que no nome de Jesus o Senhor possa, Pai, nessa noite continuar falando conosco, Senhor. Que no nome de Jesus o Senhor possa, Pai, manifestar a tua presença, Pai, através da palavra do Senhor. Que o Senhor venha alcançar os lares, que o Senhor venha alcançar as famílias. Que no nome de Jesus, Senhor, a palavra do Senhor possa germinar em nós, Pai, e que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor. Que nós possamos ouvir o manifestar da tua glória, Pai, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, querido. É uma honra poder ministrar a palavra do Senhor aqui para você. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, a Bíblia, lá em Lucas 13. Amém? Lucas 13, versículos 6 ao 9. Vai contar uma parábola que eu gosto muito. E talvez você já deve ter ouvido isso na igreja ministrando sobre ela. Mas é pertinente, Deus abençoe. É pertinente para nós falarmos sobre isso, pelo tempo que nós estamos vivendo. Amém? Um tempo onde nós estamos confinados e talvez você ouvindo a palavra você vai se identificar, querido, ou você vai identificar alguém. Então, por isso a palavra é pertinente para esse tempo. Lá em Lucas 13, a partir do versículo 6, vai dizer assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esteque, e se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Amém? Eu creio que muitos conhecem essa parábola, e tem 2 coisas muito importantes nessa parábola que me chamam muita atenção, que é a figueira na vinha e o vinhateiro. Vamos focar na figueira na vinha, porque às vezes a gente lê essa parábola e por aí muito familiarizado com figueira, com vinha, com esse tipo de fruta ou com esse tipo de árvore de planta, a gente não presta atenção nisso. Mais uma vez o pastor falou para mim algo relacionado a isso, eu falei, é verdade, porque era uma figueira plantada no meio da vinha. E uma figueira, se você for dar uma pesquisada depois na figueira e na vinha, a figueira é uma árvore muito grande que dá figo. Os ramos dela, o tronco dela é muito grande, ela é muito grande. E uma vinha é uma plantação de uva, né? Então é muito discrepante uma da outra. Então era uma figueira plantada numa vinha. Então basicamente, para você entender no nosso contexto aqui que a gente vive, é como se fosse no milharal ter um pé de manga. Quem já viu um pé de manga, o pé de manga é gigante. E os milhos, o pé de milho tem um tanto para crescer. Então basicamente é como se fosse, trazendo para a nossa realidade para ficar mais ilustrativo, seria como uma plantação de milho, e lá no meio da plantação de milho tem um pé de manga, bem inusitado. Então basicamente era isso. E não é comum a gente ver numa plantação de milho um pé de manga. E é exatamente assim, querido, que nós devemos olhar para essa parábola, porque aquela figueira não era idêntica, não era como um pedaço de terra que tem muitas árvores. Ela ali naquele meio ali tinha algo diferente.
era inusitado. E o que me chama a atenção é que talvez muitas pessoas se encontrem como essa figueira, porque esteja pensando talvez que está no lugar errado, esteja pensando talvez que onde ela foi plantada não é o lugar dela, porque há muitas pessoas que se sentiram ou se sentem como a figueira, e muitas pessoas, por ter esse pensamento, já abandonaram a Jesus, porque sentiu que não fazia parte do corpo de Cristo, porque sentiu talvez inferior a pessoas, porque talvez sentiu excluído do meio do povo de Deus. Quantas pessoas você e eu conhecemos que saiu da presença de Deus e diz que foi por causa de situação com pessoas, ou porque se frustrou com pessoas, ou porque sentiu que não fazia parte do corpo de Cristo, daquela igreja? Quantas pessoas que nós não conhecemos que saem da igreja porque dizem que não conseguiu se achar, não conseguiu se encontrar? Há muitas pessoas assim, querido, que saem da presença de Deus porque não se encontram. Só que havia um propósito para aquela figueira estar plantada naquela vinha. Ela não foi plantada à toa. E queridos, eu creio que aquela figueira foi plantada com muito cuidado. Ela foi plantada com muita expectativa, porque talvez se aquele dono daquela vinha vendesse, creio eu, contextualizando aqui, talvez ele poderia viver da vinha, talvez ele poderia estar usando boa parte daquela vinha para ter o seu sustento, mas por uma sede de querer ver aquela figueira dar frutos, ele planta no meio da sua vinha aquela figueira. Então, queridos, aonde você foi semeado, aonde você foi plantado, onde você está semeado ou plantado, ainda que você não sinta parte, você tem que entender que há um propósito para você, e que há um propósito para a sua vida. Há um chamamento do Senhor para você. Talvez você se sinta como figueira, mas você é uma figueira muito importante no meio da vinha. Talvez você ainda possa alcançar muitas vidas, talvez você possa dar muitos frutos. Você só precisa entender que se você está no meio de uma vinha, há um propósito. Você não pode se sentir inferior porque você se sente num meio diferente ou se sente excluído. Porque para todos nós o Senhor tem um propósito. Deus não trouxe ninguém aqui na terra para que não haja um plano e um propósito para a vida dessa pessoa. Então Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem algo na sua vida grandioso, e você precisa entender aonde o Senhor te colocou, aonde o Senhor te plantou, porque há um propósito para você, há um propósito. E queridos, contextualizando aqui, eu fui pesquisar um pouco sobre a respeito da vinha e da figueira. Você não tem como, para nascer uma vinha, para nascer uvas, o ambiente precisa estar propício, a terra precisa estar propícia. Então é muito mais difícil você plantar uma vinha, você plantar um pé de uva, do que você plantar uma figueira, porque as condições da vinha tem que estar muito mais propícia do que para a figueira. Tem a questão da terra, tem a questão da temperatura, tem a questão de sol, enfim, tem tudo a questão climática. Então assim, tem todo um contexto. E para nós entendermos, aquela figueira estava plantada numa terra muito boa, porque talvez a gente pode pensar assim, não, aquela figueira não dava fruto porque a terra não era propícia a ela. Só que eu fui pesquisar sobre, e querido, ela estava plantada no meio de uma vinha, então havia um cuidado muito grande com aquela terra. E se nascia frutos ali, a figueira, ela tinha quase que meio que obrigação de frutificar, porque as condições eram muito boas para isso. E trazendo para a sua vida e para a minha vida, talvez nós estamos com condições boas para frutificar, talvez nós estamos propícios para frutificar, mas por ter uma mentalidade muito fechada, mas por talvez se sentir inferior, nós não estamos frutificando, nós não estamos dando fruto. E aí que eu quero dizer para você, querido, mude a sua mente, que você possa ter uma mente de Cristo, de que onde você foi plantado, você tem que gerar fruto sim, que você não é fruto do acaso,
Ninguém veio aqui na terra sem um propósito algum. Você não nasceu por um acaso. Você não foi gerado por um acaso. Há um propósito grandioso na sua vida, que talvez hoje você não enxergue. Talvez a sua mentalidade hoje seja como dessa figueira, de que você está no lugar errado. Mas há sim um propósito para você, querido. Que por algum motivo talvez você possa não estar dando frutos. Mas, querido, você precisa começar a mudar a sua mentalidade. A renovação da mente precisa acontecer na sua vida, para que você então comece a entender o processo, o propósito do Senhor na sua vida. Porque esse ano nós estamos debaixo de uma palavra de restauração. E talvez muitas pessoas precisam restaurar o amor pelo Senhor. Precisam restaurar as palavras que foram liberadas. Precisam restaurar o primeiro amor. Há muitas pessoas que precisam restaurar essa paixão de servir ao Senhor Jesus e de entender que o Senhor tem um propósito. Porque eu creio sim, querido, que quando você aceitou Jesus, você entendeu sim que Jesus te amava e que Ele tinha um propósito para você. Assim como eu entendi. O problema é que com o tempo nós vamos perdendo isso. O problema é que com o tempo nós vamos se esquecendo daquilo que o Senhor nos diz, do projeto que o Senhor liberou para nós e que nós ouvimos e atendemos. Porque penso eu que ninguém aceitou Jesus à toa. Que estava de bobeira e falou, vou aceitar Jesus, não tem o que fazer mesmo. Querido, eu creio que quando você aceitou Jesus, você ouviu a voz de Deus, dizendo, olha, você é meu filho amado, eu te amo, então eu tenho um propósito para você. E você se sentiu amado, e você se sentiu abraçado pelo Senhor. E é desse amor que você precisa se lembrar. É dessas palavras que você precisa trazer à mente, para se sentir uma figueira frutífera, e não uma figueira que dá frutos e que é jogada fora, e que é cortada. Você precisa entender que você faz parte de um propósito divino do Senhor, e que Ele tem um chamamento para a sua vida. Nós precisamos criar essa mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mente. Porque o Senhor sim quer que nós venhamos frutificar. O Senhor sim quer que nós venhamos florescer. Esse é o processo. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos como uma semente e o Senhor começa a regar com palavras, o Senhor começa a regar com um propósito sobre nossas vidas. Nós temos que começar a florescer, nós temos que começar a crescer. E é um processo, querido. O problema é que nós ficamos presos em algumas fases e aí nós morremos. O problema é que talvez nós deixamos de começar a criar galhos e aí nós morremos. Só, querido, como uma planta, é todo um processo para que nós venhamos alcançar a maturidade de varão perfeito. E quando você conheceu Jesus, eu creio que o Senhor começou a semear muitas coisas na sua vida. E o que você precisa é continuar se enchendo desses processos. Entender as etapas do Senhor e continuar vivendo isso. Porque para tudo há um propósito. Na palavra do Senhor vai falar que há tempo de plantar e há tempo de colher, que há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Então, querido, há um tempo e um modo para todas as coisas, há um processo. O Senhor é um Deus de etapas. E Ele não pula etapas. O próprio Jesus, se você for ler a vida de Jesus, você vai entender que Ele foi processual, que Ele passou por um processo. Ele não deu um passo após o outro. Um passo após o outro não. Ele não, porque é um passo após o outro sim. O Senhor não pulou os passos. O Senhor deu um passo de cada vez. Jesus deu um passo de cada vez. Então, queridos, é assim que nós precisamos caminhar como Jesus, entendendo os processos do Senhor. Porque há um tempo de gerar frutos, mas há um tempo de crescer também. Porque antes de gerar frutos, nós precisamos crescer. Antes de gerar frutos, antes de florescer, antes de ser uma flor bonita, antes de nascer os figos, antes de nascer as uvas, nós precisamos passar pelo processo de crescimento. E aí é que está, querido, nós queremos sempre pular o processo de crescimento. Na palavra do Senhor vai falar que a tribulação produz a perseverança. Então é a nossa tribulação que vai prosseguir, que vai fazer com que nós venhamos prosseguir, que nós venhamos crescer em Deus, que nós venhamos ser perseverantes. Às vezes nós não entendemos as tribulações, às vezes nós não entendemos aquilo que nós estamos passando. Mas é tudo isso que vai gerar em nós maturidade. Nós podemos ver na história de Davi que ele começou a enfrentar urso, que ele começou a enfrentar leão, para então enfrentar o gigante. E depois que ele enfrentou o gigante, ele teve que enfrentar o rei. Mas tudo isso, ele entendendo os processos.
Queridos, talvez se Davi, quando as ovelhas eram atacadas pelos lobos, não sei, pelos ursos, pelos leões, ele não ficasse com medo e recuasse, ele não teria força o suficiente para enfrentar o gigante. E talvez, enfrentando o gigante, se ele ficasse com medo, ele não teria sabedoria suficiente para enfrentar a perseguição de Saul. E o interessante é que tudo aquilo que Davi passou gerou maturidade para ele ter honra com o rei de Israel, com o rei Saul. Então, queridos, nós precisamos sim entender que todo o processo em Deus vai gerar crescimento em nós. Ainda que hoje você não entenda o que você está passando, ainda que nós não venhamos entender o porquê de tudo isso, essa questão da pandemia, queridos, é um processo que nós devemos passar. E nós devemos passar dando glória a Deus. Nós devemos passar entendendo que há um propósito. Nós não passamos por nada à toa. Há um processo, há um tempo de colher, há um tempo de plantar, há um tempo, querido, de semear, há um tempo de crescer e há um tempo de florescer. Então tudo é um processo divino, é um processo de Deus. E nós precisamos entender isso. Porque às vezes, talvez, você se sinta como uma figueira sozinha no meio de uma vinha. Só que, querido, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Por mais que você, às vezes, nós devemos se sentir diferentes, excluídos. Não sei, talvez tem pessoas que entram em depressão porque se sentem excluídas na própria casa, na própria família, porque se sentem excluídas na igreja, ou porque se sentem excluídas em tantas coisas. Mas, querido, nós nunca estamos sozinhos. O Senhor diz que Ele iria, mas Ele estaria conosco todos os dias. E o Espírito Santo que habita em nós, o Consolador, é aquele que no momento de angústia nós podemos contar e nós podemos buscar o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro bem presente em meio à aflição. Então, querido, se você hoje se sente como uma figueira no meio de uma vinha assim, se sentindo excluído, diferente, saiba, querido, que o Espírito Santo está com você. Às vezes nós pensamos que nós não vamos gerar frutos, que nós não vamos crescer, que não vamos fluir, que não vamos sair do lugar. Mas, queridos, se nós confiarmos no Senhor, nós iremos entender que nós podemos ir muito mais além. E o interessante disso, dessa parábola, é que havia o vinhateiro. A figueira, ela não estava sozinha. Havia o vinhateiro para cuidar daquela figueira. E para mim o papel do vinhateiro é muito lindo nessa parábola. O papel do vinhateiro foi muito importante, porque havia o vinhateiro para cuidar daquela figueira. E é esse pensamento que alguns filhos de Deus precisam ter. E é esse pensamento que, na verdade, nós precisamos ter. De que nós precisamos ser como esse vinhateiro. Nós precisamos ser pessoas que exalam um bom perfume do Senhor. O dono da vinha disse assim: olha, essa figueira ela não está gerando frutos. Eu quero que você corte ela. Porque para que ela vai ocupar a terra inutilmente? Eu poderia estar usando, estou contextualizando, tá? Eu poderia estar usando essa terra para outra coisa. Eu poderia estar plantando mais vinhas aqui. Porém, o vinhateiro disse assim: não, deixa eu mais um tempinho aqui, deixa eu cuidar dela. Aí se ela não gerar frutos, aí a gente corta. E, querido, nós precisamos ser assim com o povo de Deus. Porque muitas das vezes nós não fazemos o papel do vinhateiro, sim papel de julgador, e sim papel de juiz, e na verdade se colocando como Deus, dizendo quem subirá ao céu, quem descerá ao inferno, dizendo quem pode servir ao Senhor e quem não pode, dizendo quem é digno de estar na presença de Deus e quem não é, dizendo quem é digno de adorar o Senhor e quem não é. E, queridos, esse papel só cabe ao Senhor, só cabe a Deus. O próprio Senhor Jesus diz, o próprio Deus diz na palavra dele: nós não podemos dizer quem subirá ao céu e quem descerá ao inferno. O papel de juiz não é nosso, é do Senhor. O nosso papel é o papel do vinhateiro. É cuidar, é zelar, é demonstrar o amor do Senhor. Porque, queridos, há muitas pessoas, às vezes em nossas casas, às vezes na igreja, às vezes no seu trabalho, se sentindo um peixe fora d'água, se sentindo sozinha,
por talvez não conhecer o amor do Senhor, ou por talvez se afastar do amor de Deus por decepções. E o nosso papel não é o papel de juiz, é o papel de vinhateiro, é o papel de cuidar, de zelar, de dizer, não, se essa árvore não está gerando frutos, eu vou cuidar dela para que ela venha a ser gerada frutos. E eu vi uma mensagem essa semana de algumas pessoas no grupo da igreja, e eu falei, que legal, dizendo que se a pessoa precisasse de cuidado, precisasse ouvir uma palavra e precisasse de alguma coisa, que procurasse elas. E queria dizer, esse é o nosso papel. O nosso papel é manifestar o amor de Deus, independente de quem seja, independente da situação. O nosso papel é exalar o bom perfume de Cristo, é demonstrar o amor do Senhor, porque há pessoas que nos cercam que precisam muito desse amor de Deus. Porque se nós pararmos para olhar para o lado, pessoas para apontar, pessoas para maldizer, pessoas para julgar, você vai encontrar muitas. Nós vemos lá na palavra do Senhor, da mulher adúltera, pessoas para atirar pedra nela, haviam muitas. Só que quando o Senhor Jesus falou assim, olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Quem foi doido que se ousou atirar pedra? Ninguém. Porque todos nós pecamos, porque todos nós erramos. Só que o problema é, às vezes nós queremos fazer com que o pecado do irmão seja maior do que o nosso, ainda que a gente cometa o mesmo pecado. E nós precisamos mudar nossa mentalidade, ter uma mentalidade de amor pelo povo de Deus, e não de julgamento, de apontamento. Às vezes nós queremos condenar as pessoas até mesmo na nossa casa. Eu muitas das vezes, sem sabedoria, disse para minha irmã assim, ó, se você continuar assim, você vai para o inferno, hein? E não é essa mentalidade que nós devemos ter. É uma mentalidade de amor, de paixão, de querer expressar o amor de Jesus, e não de condenar as pessoas. Para mim essa parábola aqui é tremenda, e eu gosto muito de ler ela, eu gosto muito de falar sobre ela, porque demonstra cuidado, demonstra zelo, demonstra amor. Olha, se ela não está dando frutos, se ela está inutilmente ali, eu vou cuidar dela. Deixa que eu vou cuidar dela. Eu mesmo vou estecar, eu mesmo vou podar, eu mesmo vou cuidar da terra aqui, para que ela venha florescer. E às vezes nós no contexto de igreja, pensamos assim, aquela pessoa é inútil, aquela pessoa não vai para frente, aquela pessoa não sai do lugar, aquela pessoa não tem jeito. E olha o tanto de palavra que nós liberamos às vezes por pessoas que nós dizemos que são nossos irmãos em Cristo, até pelos nossos familiares. Quantas coisas nós declaramos, quantas palavras de maldição nós dizemos, nós maldizemos, quando na verdade o nosso papel deveria ser cuidar, podar, liberar palavras boas. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, querido. Lá na palavra do Senhor vai falar assim, em Mateus 22, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a si mesmo. E amar o próximo, querido, é cuidar, é zelar, é demonstrar o amor do Senhor. Amar o próximo como a si mesmo é eu fazer aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Ninguém gosta de ser julgado, ninguém gosta de ser apontado. Logo, a gente entende que nós não devemos fazer isso, porque eu não gostaria que fizessem comigo. O que nós queremos que as pessoas façam por nós é o que nós devemos fazer. Tem algo muito interessante na palavra do Senhor, que eu queria dar como exemplo, é Jonatas e Davi. Lá em 1 Samuel, você que está com a Bíblia aí, abra aí, querido, comigo. 1 Samuel. Tem um texto muito bom da palavra do Senhor, que é um belo exemplo. 1 Samuel 18. Samuel 18 vai dizer assim, versículo 1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia tomou
e não lhe permitiu que tornasse mais para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas amava como a sua própria alma. Querido, se você for ler mais para frente, você vai ver o quanto Jonatas quis ajudar Davi, enquanto Saul perseguia Davi. Saul começa a perseguir Davi, dizer que quer matar ele, quer fazer isso e aquilo com ele. Mas Jonatas a todo momento quer cuidar de Davi, e ele enfrenta seu pai e diz: o que você quer fazer com Davi, pai? Mas você não pode fazer isso, Davi sempre foi um bom servo. E Jonatas ali começa a cuidar de Davi. E vai falar no versículo 1 e no versículo 3 que Jonatas amou Davi como a sua própria alma. E esse é um belo exemplo de amar o próximo como a si mesmo. Porque amar o próximo como a si mesmo é o cuidar, é o zelar por ele. Queridos, eu quero muito que você leia depois para frente aí. Você vai ver o quanto Jonatas cuidou de Davi. O quanto ele foi amoroso, o quanto ele foi zeloso, o quanto ele quis que Davi não morresse. Porque a mentalidade de Jonatas poderia ser o seguinte: não, eu sou o sucessor do trono. Então se meu pai matar Davi, talvez por ele ser esse cara grandioso que ele é, talvez ele possa assumir o trono. Então não, então deixa meu pai matar o Davi mesmo, que aí eu vou assumir o trono. Mas não havia inveja, mas não havia resquício de maldade em Jonatas. Ele queria proteger aquele que ele amava. Então essa mentalidade que nós precisamos ter de amor, amar o próximo como a si mesmo, é proteger, é zelar, é o cuidar, é manifestar literalmente a presença do Senhor. Nós precisamos sim manifestar esse amor de Deus, esse zelo pelo próximo. Ser como vinhateiro, querer manifestar a presença do Senhor cuidando. As pessoas, Cristo em nós. E não um pai severo, e não um pai que só julga. Queridos, Deus é justiça, Deus é zelo, mas Deus também é amor. O problema é que nós demonstramos para as pessoas um Deus mau, um Deus que, se nós não fizermos o que Ele quer, Ele vai nos matar. De que se nós não servirmos a Ele, nós vamos para o inferno. E é claro que se nós não reconhecermos ao Senhor, e é claro que se nós não confessarmos ao Senhor, na palavra do Senhor vai dizer que é um caminho para esses. Só que a maneira de nós expressarmos isso, e a maneira é dizer que o Senhor nos amou e que Ele se entregou pelos nossos pecados, e o que nós precisamos servir a Ele, agradecer a Ele por isso, manifestar o amor de Deus. É desse evangelho que nós precisamos transmitir. É essa verdade que nós precisamos transmitir aos nossos irmãos, de que Deus nos amou e que há uma glória maior, e que há uma glória que há de vir, e que tudo isso aqui é passageiro. Nós precisamos sim mostrar quem realmente Jesus é. E se você for ler a história de Jesus, Ele agia assim com justiça. Com quem precisava ser justo, com quem precisava Ele agir com justiça, Ele agia com justiça. Mas Ele demonstrou o amor dEle para muitas pessoas. Eu vejo mais Jesus caminhando em amor do que caminhando em condenação. Eu vejo mais Jesus manifestando a presença dEle em amor, dizendo para os pecadores: olha, não peques mais. Você está curado, não peques mais. Porque Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado, Ele ama o pecador. Jesus, Ele abomina todo o pecado. Mas isso não quer dizer que Ele abomina o pecador, porque Ele ama sim o pecador. Na palavra do Senhor vai falar que o médico, ele vem para os doentes. Então o Senhor veio para quem? Para aqueles que pecam. No caso, todos nós. Porque aquele que se encontra perfeito, eu creio na verdade que não está mais aqui, que é o Senhor Jesus, o único que não teve pecado, o único que foi imaculado. Todos nós pecamos, todos nós erramos,
Mas a palavra que nós precisamos carregar no nosso coração é o amor de Deus. O amor de Jesus. Porque eu creio que quando nós começarmos a manifestar o amor de Deus, nós iremos alcançar muito mais vidas. Porque o evangelho do Senhor é sim, é repreensão, é consolar, é exortar. Mas nós não podemos vender uma imagem de um Deus que quer a todo momento massacrar as pessoas, apontar as pessoas, maldizer as pessoas. Porque não é isso que Jesus demonstrou na palavra dele. Não é isso que Jesus demonstrou caminhando. Ele demonstrou amor. E nós precisamos mudar essa mentalidade das pessoas sobre Deus. Como que nós fazemos isso? Transmitindo quem Deus é de verdade. Transmitindo quem Jesus foi. Transmitindo exatamente o que diz na parábola do vinhateiro: o amor de Deus, o cuidado, o zelo, o amor. Queridos, você precisa ser alguém que manifesta a presença do Senhor aonde vai. Porque há muitas pessoas que se esquecendo de como é bom servir ao Senhor, de como é maravilhoso estar na presença de Deus. Tem coisa melhor, querido? Agora que a gente está em quarentena aí em casa, a gente fica valorizando. Tem coisa melhor do que ir para o culto e adorar a Deus, entrar no manto? Eu estava vendo um vídeo esses dias, eu compartilhei no Face, da gente na sala do trono. Eu falei, meu Deus do céu, como eu queria estar lá de novo. E essa imagem de Deus que nós precisamos vender. Como é prazeroso estar na presença do Senhor. Como é bom estar na presença de Deus. Não é tudo mil maravilhas, só que estar na presença do Senhor é melhor do que qualquer outra coisa. Um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 anos em outro lugar. Um dia nos átrios de Deus, um dia na presença de Deus vale mais do que qualquer outra coisa. E é isso que nós precisamos demonstrar para as pessoas. E é essa imagem de Deus que nós precisamos mostrar para as pessoas. De que é bom servir a Jesus. De que é bom servir ao Senhor. Porque, querido, se não fosse bom, se não fosse maravilhoso servir a Deus, se não fosse poderoso servir a Deus, eu não serviria ao Senhor, sim, porque é bom, porque é maravilhoso. E é essa imagem que nós precisamos vender do Senhor. E essa imagem que as pessoas precisam ver de Deus. De que é maravilhoso sentir a presença de Deus. De que é maravilhoso servir ao Senhor. De que é maravilhoso poder sair de casa e adorar o Senhor. De que é maravilhoso poder falar do nome de Deus. De que é maravilhoso poder adorar o Senhor. De poder cantar ao Senhor. De poder dançar para Deus. Porque tudo aquilo que nós passamos é passageiro. E esse momento que nós estamos passando é um momento muito oportuno para manifestar a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque pessoas que estão longe do caminho do Senhor, pessoas que não conhecem Jesus, estão vulneráveis. Porque eu sei disso, porque quando eu saía e eu chegava em casa, eu me sentia sozinho, eu sentia uma solidão que eu não sabia de onde vinha. Eu não sabia explicar. Então essas pessoas que encontram em baladas, que encontram em bebidas, algo para se esquecer da vida, essas pessoas estão vulneráveis. Essas pessoas que encontravam embaladas nos prazeres do mundo, essas pessoas que encontram nisso uma forma de ser feliz, estão vulneráveis, estão se sentindo sozinhas, estão se sentindo excluídas, estão se sentindo como uma figueira. Porque, querido, eu quando não servia ao Senhor, eu estava cercado de pessoas, mas me sentia sozinho. E eu creio que há muitas pessoas vulneráveis desse jeito, sedentas por amor, sedentas por Jesus, porque Jesus é amor. Então esse momento é um momento muito oportuno para a igreja de Deus demonstrar o amor do Senhor, através do cuidado, do zelo. E é um momento para nós aprendermos, porque tudo é um processo, é um momento para nós aprendermos a valorizar a presença de Deus, a valorizar as pequenas coisas que nós temos em Deus, a valorizar o próximo do nosso lado, a valorizar os nossos familiares, a entender que a nossa família é um bem precioso de Jesus.
Então, querido, a palavra que eu quero deixar para você nessa noite é: valorize quem está do seu lado, valorize o seu próximo, ame ao seu próximo como você se ama. Manifeste o amor de Deus, manifeste a glória do Senhor. É um momento muito oportuno, querido, para nós resgatarmos vidas que estão perdidas. Porque eu quero enfatizar isso, querido, as pessoas estão vulneráveis, estão com o coração às vezes quebrantado, dilacerado, sedentos por ouvir a Jesus. Então não tenha medo de ligar para alguém, de mandar uma mensagem, de visitar alguém. É quarentena, mas você pode ir com todo o cuidado e com máscara e tomar um café na casa de alguém, né, querido? Você pode demonstrar sim o amor de Deus. Tem tantas formas de demonstrar o amor do Senhor, porque, queridos, esse momento é um momento propício para nós declararmos quem Jesus é e o que Ele pode fazer. As pessoas esqueceram, algumas pessoas esqueceram como é bom servir a Jesus. E é um momento muito oportuno de você lembrar elas de como é bom servir ao Senhor, de como é bom sentir a presença de Deus, de como é bom entrar no quarto e orar e ouvir a voz do Senhor, de como é bom entrar no quarto e adorar o Senhor. Nós precisamos lembrar de que a grande comissão que o Senhor disse para nós é: ide e fazei discípulos. Ide e pregar o Senhor, e pregar o Evangelho, e pregar a minha mensagem. A grande comissão não é se reunir na igreja. A grande comissão não é o seu chamamento, que você talvez seja um evangelista, um mestre. A sua grande comissão, querido, é você pregar o Evangelho do Senhor e fazer discípulos aqui na terra. Então esse momento é um momento oportuno para a igreja do Senhor entender que precisa manifestar o amor de Deus, e que precisa pregar o Evangelho do Senhor. Há muitas pessoas, querido, sedentas para ouvir aquilo que você tem em você, a palavra do Senhor. Há muitas pessoas sedentas em ouvir a voz do Senhor através da sua vida, através da minha vida. Há muitas pessoas com sede de ouvir a palavra de Deus através da nossa boca. Então, querido, ouça a voz do Senhor, ouça o chamamento de Deus e manifeste a presença do Senhor. E seja na sua casa, seja onde for, para aqueles que estão trabalhando, seja alguém que edifica o próximo. Seja alguém que ouve um relatório ruim e diz: não, querido, calma aí, não é assim também. Não está sendo um saco ficar em casa, aproveita a sua família. Não, querido, não está sendo um saco não trabalhar. Aproveite esse momento para você a valorizar quem é próximo a você. Ser assim como Josué e Caleb, homens e mulheres de bom relatório. Porque espias com relatórios ruins, com maus relatórios, há muitos por aí. Pessoas para criticar, pessoas para apontar, pessoas para maldizer, há muitas pessoas por aí. Difícil é encontrar um Josué e um Caleb da vida, pessoas de bom relatório. Então, querido, o que eu quero deixar para você nessa noite é: sejam pessoas que vão manifestar o amor de Deus através do bom relatório de Jesus, que vão dizer quem Jesus é de verdade. E Jesus é amor, e Jesus é essa maravilha. Amém, querido? Eu gostaria de orar com você, mas antes de orar com você, querido, eu queria deixar algo para você fazer nessa noite. Ore ao Senhor e peça ao Espírito Santo para Ele trazer pessoas à sua mente que precisam ouvir a voz do Senhor. E ligue para essa pessoa, manda uma mensagem, vá até a casa dela, como eu falei, com todo cuidado. Mas, querido, é um momento muito oportuno para nós manifestarmos o amor de Deus. E peça ao Senhor: Deus, quem precisa ouvir uma mensagem do Senhor? Quem precisa ouvir tua voz? E talvez o Espírito Santo vai dizer que seja alguém tão próximo a você. Talvez seja seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, sua irmã, seu irmão. Talvez seja alguém que está desviado, mas peça ao Espírito Santo para Ele te mostrar alguém que precisa ouvir as boas novas do Senhor e relembrar de como é bom servir ao Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Gostaria que você fechasse seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade. Eu quero te agradecer, Senhor, pela sua palavra, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu creio, Pai, que está sendo gerado em nós, Senhor,
um amor maior pela obra do Senhor, Pai. Porque a obra do Senhor não é simplesmente, Senhor, estar na casa do Senhor. A obra do Senhor vai muito mais além, Jesus. Então, que seja gerada em nós essa mudança de mentalidade, Pai. Que nós possamos renovar a nossa mente, Senhor. Que o Senhor venha trazer à nossa mente as pessoas que precisam ouvir o verdadeiro Evangelho. Que o Senhor venha trazer à nossa mente, Jesus, pessoas que precisam ouvir de como é bom servir ao Senhor, Pai. De como é bom, Pai, sentir a presença do Senhor, Deus. É um momento muito oportuno de nós manifestarmos a glória do Senhor. Então, Deus, aquece o nosso coração com o amor do Senhor, para que nós possamos aquecer o coração de outros, Pai. Começa a gerar em nós, Senhor, esse amor pelas vidas, Pai. No nome de Jesus, que nós possamos cumprir a grande comissão de manifestar a glória do Senhor. De ir fazer discípulos, Pai. Em nome de Jesus, que seja gerado esse coração em nós, Pai. Um coração puro, um coração reto. Que seja gerado em nós, Senhor, esse coração no nome de Jesus. Amém, queridos? Que nessa noite você possa ter ouvido a voz do Senhor, que você possa ter ouvido a palavra de Deus. E que no nome de Jesus, querido, a partir de hoje nós possamos começar a ouvir bons relatórios, a ser pessoas de bons relatórios. E queridos, eu creio que quando você começar a manifestar esse amor do Senhor, você vai começar a ver pessoas sendo mudadas do seu lado. Porque não tem como Jesus entrar na casa de alguém e ele não mudar. Jesus, por onde entra, ele muda. Então, faça com que Jesus entre no coração de muitas vidas, de muitas pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de paz, cheia da presença de Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha estar sobre você, sobre sua casa, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos.